todos nós obedecemos uma voz. Não há uma pessoa sequer que não obedeça uma voz. E a minha vida, como a sua também, ela nada mais é do resultado da voz que nós obedecemos. A pergunta é: qual é a voz que você tem obedecido? Qual é a voz? Você, olhando para os resultados, você vai identificar a voz que você obedece. Existem pessoas que se arrependem e se arrependem de decisões tomadas no passado. Pessoas que dizem assim: se eu pudesse, eu teria feito tudo diferente, tudo diferente. Mas foram decisões tomadas no passado, apoiadas na voz do coração. A voz do coração, que o mundo ensina isso. É moda, é poético, é bonito para o mundo. As pessoas falam assim: ah, eu vou fazer o que o meu coração pede. Eu vou fazer, eu vou ouvir a voz do meu coração. É isso que o mundo diz. Mas a palavra diz que o coração é enganoso. A palavra diz que o coração é enganoso. E a minha mãe, lá atrás, bem lá atrás, ela dizia assim para mim: quando a cabeça não pensa. Ué, a sua mãe falava isso? Será que nós somos irmãos? Aí ela dizia isso. Eu, jovem, achava que eu estava certo e ela errada, eu não ouvia. Então foi necessário aí quebrar a cara durante alguns anos para que eu pudesse valorizar as palavras da minha mãe. Só que a minha mãe, por não conhecer a verdade, ela falou meia verdade, porque o certo não é falar apenas quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Não é só o corpo que padece, a alma padece também. Deus é espírito, e Deus, sendo espírito, Ele nunca vai falar no nosso coração. Ele nunca vai falar com as nossas emoções, os nossos sentimentos. Deus é espírito. Então Ele fala no nosso espírito. Ele fala na nossa razão. Ele fala no nosso intelecto. E uma vez que nós damos, preste atenção por favor, uma vez que nós damos ouvidos a Deus, que é Espírito, uma vez que nós damos ouvidos à palavra, colocamos a nossa razão na palavra, a nossa inteligência na palavra, então o nosso espírito, que está submisso ao Espírito de Deus, porque Deus é Espírito, então Ele passa a controlar o nosso coração. Ele passa a colocar limites. Ele passa a colocar freios. Então o nosso espírito, ligado no Espírito de Deus, ele passa a dominar a nossa alma, que é o coração. Ele coloca um freio, ele coloca limites, e a nossa alma conduz o nosso corpo, mas conduz sendo conduzida pelo nosso espírito,
que está sendo também conduzido pelo Espírito de Deus. Então, as suas atitudes, as suas escolhas, as suas decisões são tomadas ouvindo a quem? Ouvindo a Deus, que é Espírito, e é a palavra, ou é ouvindo o enganador? Talvez você seja uma pessoa que você odeia os enganadores, aqueles que tiram vantagem ou vantagens, aqueles que tiram proveitos, aqueles que se aproveitam dos demais. Então, você, como é uma pessoa de caráter, você, como é uma pessoa de princípios, você odeia a mentira, você odeia o engano e, consequentemente, aqueles que enganam. Mas de repente você dá ouvidos ao pior de todos os enganadores, que é o coração. Então, por causa do coração, por dar ouvidos ao coração, muitas pessoas tomaram decisões equivocadas e se arrependem e fariam de tudo que fosse possível para poder voltar, mas já é tarde demais. Então, essas experiências negativas vividas no passado devem servir como exemplos para que você possa, a partir de agora, tomar decisões ouvindo a Deus, ouvindo a palavra, ouvindo a razão. A Bíblia diz assim no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16: digo, porém, andai em quê? Andai em espírito. Como que eu posso andar em espírito? Como que eu posso andar em espírito? Já que diz andai em espírito, a única maneira de nós andarmos em espírito é andarmos com a nossa cabeça na palavra de Deus, com os nossos pensamentos na palavra de Deus. Eu ando em espírito, mesmo vendo, mesmo ouvindo, mesmo sentindo, porque eu sou um ser humano. Eu sou um ser humano, então eu vejo, eu ouço, eu sinto, mas eu ando em espírito quando, mesmo vendo, mesmo ouvindo e mesmo sentindo, eu não considero as minhas emoções, eu não me guio pelos meus sentimentos, mas eu me guio pela palavra de Deus. Eu considero o que está escrito, então eu ando em espírito. Andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, ou seja, os desejos, a vontade, as emoções, porque a carne cobiça contra o espírito. Há um conflito de razão e emoção, há um conflito de cabeça e coração, é um conflito, está escrito, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Então a carne é o coração, a carne é a alma, e eles são opostos. Somente a pessoa que anda em espírito,
Somente a pessoa que anda com a cabeça na palavra de Deus, que medita na palavra de Deus, que toma as suas decisões de acordo com a palavra, o espírito dela passa a ter domínio sobre a sua alma, sobre o seu coração. Ela tem sentimentos, ela tem emoções, mas eles são dominados. E uma vez dominados, a alma, ela vai poder conduzir o corpo, mas conduzir o corpo de uma maneira que agrada a Deus, não de uma maneira que desagrada a Deus. Então isso é muito importante, porque diariamente somos bombardeados, essa é a palavra, bombardeados com propostas do diabo para a nossa alma. É exatamente isso. Não esqueça que o que o diabo veio roubar, matar e destruir, o que ele quer é a alma. Então ele apresenta propostas para que ele tenha o domínio da alma, para que a alma esteja nas suas mãos. São propostas no aspecto sentimental, são propostas no aspecto financeiro, são propostas em todos os sentidos. E se a pessoa não estiver em espírito, se você não estiver andando em espírito, a sua alma ou o seu coração, ele vai se curvar às propostas do diabo. Em Mateus capítulo 4, você conhece a passagem, diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador é o diabo, chegando-se a ele quem? Ao Senhor Jesus. Se o diabo, ele se aproximou do Senhor Jesus, ele chegou até o Senhor Jesus, será que ele está tão ocupado aqui em Campo Grande? Será que ele tem uma agenda tão lotada? Será que ele tem tantos compromissos que ele se esqueceu de você? Se esqueceu de você? Será que ele também não tem se aproximado de você em relação à sua família, em relação à sua vida sentimental, em relação à sua vida profissional, em relação à sua vida em todos os aspectos, para apresentar também algum tipo de proposta, que uma vez que a sua alma venha a aceitar, uma vez que você venha dizer sim, ele tenha o domínio dela? Pense nisso, pense nisso. É muito bom quando nós falamos, eu costumo falar isso, é muito bom quando nós falamos que não somos esquecidos por Deus. Já houve vezes que no momento da oração eu falava assim: meu Deus, eu vou te pedir algo, e oração em relação ao povo. Meu Deus, eu vou te pedir algo contrariado, eu vou te pedir algo que é contra a minha fé, eu vou te pedir, lembra-te dessa pessoa, porque como que eu vou pedir para alguém que não esquece de nada, se lembrar de algo? Deu para entender? Sim ou não? Mas como Deus, ele não se esquece, o diabo também não se esquece. Então, ele querendo a alma,
ele se aproxima e apresenta diversas propostas. Então, conforme está escrito, chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, o Senhor Jesus, porém respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mas anteriormente, de maneira clara está escrito que ele tinha fome. Está escrito que, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, ele tinha fome. Então aquela proposta era de acordo com a necessidade do Senhor Jesus. Só que o mesmo Espírito que ensina a andarmos em espírito é o mesmo Espírito que habitava no Senhor Jesus. Ele estava em espírito. Ele estava como homem que veio ao mundo, mas com um detalhe que faz toda a diferença: um homem que andava em espírito. E na hora de uma grande necessidade, o seu espírito, ele teve controle sobre a sua alma, e a sua alma teve controle sobre o seu corpo. Então, quando a proposta é apresentada para você, e apresentada de acordo com a sua necessidade, uma proposta que aos olhos humanos é excelente, maravilhosa, e apresentada para acabar com a sua necessidade, qual é a sua reação? É a sua alma que decide? É o seu coração que decide? Você diz sim a qualquer proposta sem medir as consequências? Porque aqui no caso, o Senhor Jesus poderia não apenas transformar as pedras em pães, mas transformar o que fosse necessário, mas ele deixaria de fazer a vontade do Pai, e ali terminaria todo o plano de salvação. Mas como ele estava em espírito, ele disse não. Ele disse não para o diabo. Ele disse não para a proposta. Ele disse não para a sua alma. Ele disse não para o seu coração. Ele disse não para a sua necessidade. Era uma necessidade? Era. Mas ele disse não, e ele soube esperar. Isso porque ele andava como? Ele andava em espírito. E o final da história você conhece. Como ele estava em espírito e ele pôde resistir, então a Bíblia diz que o diabo o deixa e que chegam os anjos e o servem. Ele foi servido pelos anjos. Então o que nós queremos falar nessa manhã é que a vida do ser humano nada mais é do que o resultado de escolhas, o resultado de decisões. E uma vez que essas decisões elas são tomadas, as escolhas são feitas ouvindo a voz do coração, ouvindo a alma, então o resultado vai ser terrível. Por isso que tem gente que casou mal, tem gente que casou mal e sofre até hoje.
Tem pessoas que escolheram mal, tem pessoas que decidiram mal em relação à vida sentimental, mas também em relação a uma profissão, e são infelizes até hoje. Mas uma vez que você venha sujeitar o seu espírito, a sua cabeça, a sua razão, o seu intelecto, a palavra de Deus, então o seu espírito terá domínio sobre a sua alma, vai frear, vai colocar limites, vai poder dizer para ela isso sim e isso não, e a sua alma vai dirigir da maneira correta o seu corpo.